Tô aqui no caminho para o barbeiro para cortar esse cabelo. Tá ridículo. Fazendo ondinhas. Sempre que faz ondinhas eu me revolto. Aí eu parei numa praça, numa das muitas praças de Piracicaba. Fazer um vídeo rápido sobre vídeos, né, no YouTube. Esse vlog. Como dá para notar, o meu canal foi fludado por músicas do Suno. Mas já acabou já. Então, pra quem odeia músicas do Suno, já acabou. Deve ter mais uma aí que eu vou subir pra playlist de Birthright. E aí acabou. Por quê? Porque assim, eu não sou músico, eu não sou produtor de conteúdo digital, nada disso. Mas como que rolou isso? O Guilhermin, eu deveria fazer aquele coraçãozinho do metal que o Plínio faz, mas dá muito trabalho e eu tô segurando a câmera. Guilherminho tava subindo o álbum dele de Forgotten Realms, né? De uma campanha que eu mestrei bastante tempo. Então eu tenho 3 campanhas principais de Forgotten Realms. Uma que começou em segunda edição mesmo. E aí esses personagens eram do Plínio e do Elcio, né? Um Ranger e um Guerreiro. Eles estão vivos até hoje, mas a campanha é completamente parada. E aí eu narrei usando Players Options, né? Todas as regras de Players Options, se eu não me engano. E essa foi a outra campanha, essa que o Guilherme jogou. Essa daí jogou Vinícius, Guilherme, Pliny, Elcio, Tadeu, Sandor. E essa campanha durou bastante, acho que até superou a outra em número de aventuras, número de sessões. E aí ele tava fazendo um álbum, né? O primeiro que ele fez, eu acho que ele fez só com prompt. E aí quando ele começou esse, eu até pensei, pô, mas o Guilherme toca guitarra pra caramba, ele tem que pelo menos fazer aí o riff base da música. E aí foi o que ele fez, até onde eu vi. E aí eu tava dando minha consultoria, tipo o George Lucas no Star Wars, pro Guilherminho sobre as letras e o quanto a IA alterou minha aventura. Mas enfim, as principais bizarrices consertadas, ele tá para subir o álbum dele. Mas nesse ínterim eu subi o meu antes, porque eu fiquei recebendo direto aquele link do Guilherme, né? Com as músicas e tal, e ficava lá um botãozinho do Suno. Faça você mesmo, faça você mesmo. Sacanagem de marketing do Suno. E eu falei, tá, deixa eu ver como é que é essa porcaria aqui. Deixa eu ver. E aí, eu acho que eu comecei, a primeira playlist que tá aí, foi de Mystic mesmo, Mystic Realms. Então é assim, eu não fiz nenhum vídeo sobre os meus cenários, porque eu tô para acabar o livro do Dragon Contest, que era um dos cenários bem secundários meus, que acabou vinculado com o mundo do Elcio. E esse livro tá para sair há 200 anos, o Elcio acabou lançando antes, bem antes. Eu achei que o meu ia sair antes do Regras Avançadas dele, mas saiu Regras Avançadas dele antes. Então ele perdeu mais ainda o propósito dele. Eu deveria cortar tudo e lançar só o livreto de campanha, mas enfim, eu já tive todo o trabalho, vai terminar desse jeito. E esses cenários que eu lancei, as músicas, eles não tem nada. O Dark Realms, eu tinha 3 cenários principais, né? Você pode ver que os nomes tem muita inspiração do Forgotten Realms, mas ele tem muito a ver com os próprios cenários, então não mudei. E aí eu tinha o Dragon Contest, que jogaram bem menos. Os principais jogadores eram o Melchior e o Cyruseiros, ou Ciruseiros, como a gente falava. E eles terminaram no sopro gélido de um dragão, mas como foi um lapso de roteiro, o meu roteiro estava uma coisa e na hora que eu mestrei saiu outra. Eu falei, ah não, eles caíram numa ilusão que o dragão botou de armadilha. Eles não se conformam tal, mas esse é o plot, mas tá parado aí. Eu até fiz uma música no som, mas ela tá isolada, eu nem subi. E foi um teste, né? Eu quis ver o quanto o Suno fazia a letra sozinho. E ele fica atrás do Gemini, né? Ele é impressionante as especialidades da IA e como ela funciona. Então o Gemini para fazer a letra e montar ele é melhor que o Suno. E aí o ideal é trabalhar em dupla mesmo.
Enfim, esse cenário tá para sair o livro, mas os outros dois não tem nada. O Dark Realms tem um livro de contos que eu lancei faz tempo, bastante tempo. Um livro de contos. O Vinícius se prontificou para fazer a tradução e ele tá nas duas línguas, em inglês e em português. Tá para vender faz tempo. Não vende nada, claro. Não que me importe muito. Isso aí daria para pagar o café ali lá. E, e aí, Dark Realms, quando eu montei, primeiro eu comecei com o Mystic, né? Porque Mystic é meu cenário principal. Então a maioria das histórias, a maioria dos plots que estavam na minha cabeça saiu por lá. E aí eu comecei, eu falei, vou fazer um EP. E aí no YouTube ficou como Mystic Realms, a primeira lista, a primeira playlist só tem 5 músicas. E assim, justo a primeira música, ela é praticamente. É a primeira música mesmo. Ela é praticamente a melhor música que saiu em toda a playlist, todas as playlists. Então, se é uma estratégia do Suno, foi uma boa estratégia, porque caramba, como é que sai uma música dessas? E eu não subi baixo nem nada. Eu praticamente montei com o Gemini antes, né? Para ele montar os tags, o lyrics e styles. E joguei no Suno e subiu, que é a Blood Blade, né? Que é a música da Lâmina Sangrenta. E aquele refrão ficou muito pegajoso. O refrão do For the Throne of Crown, the Elite Will Bleed. E é muito bom, porque era realmente a pegada da aventura na época. Foi uma aventura extremamente sangrenta, porque eu estava testando o crítico, 20, e os críticos arrancavam membros. Imagina, você tem 5% de chance de arrancar um membro. É uma luta completamente sangrenta. O Gorum, o Hogan. Hogan Covardão ficou lá atrás, né? Então ele não deve ter perdido um membro. Mas eu lembro que saíram todos os pedaços, mas eles venceram a tropa de elite do Rastovik. E realmente isso aí, na história, eu imagino, foi uma luta de AD&D, os caras estavam em nível médio, e era praticamente 5, 6 personagens contra uns 100 personagens, uns 100 NPCs, né, de nível 1, de elite, soldado, né, soldado de elite nível 1 no máximo, 2, e eles venceram, né. Então, para a história foi bizarro, porque isso abriu caminho mesmo lá no argumentista de 18, 19 anos, menos até, eu acho que eu tinha, nessa luta, eu acho que tinha menos, porque eu comecei com uns 15, mas enfim. Isso aí abriu caminho pro trono ser restaurado, entre aspas, né? O Rastovik era um usurpador, a velha história do vizir que mata o rei a seu lugar. Mas o trono fica vago de novo depois dessa luta, porque abriu caminho pro John Macari derrubar, né? O Rastovik. E aí o Rastovik não termina aí, né? Tá, faltou várias aventuras porque eu não tinha nem papel mais. Mas o Rastovik ele enfrenta o Gorum, enfrenta o Overdrive. E aí tem uma aventura que eu perdi o papel, que o Overdrive invade a fortaleza do Gorum, do Rastovik e derrota o Rastovik e o Fitzgerald. O Fitzgerald, que era o clérigo do mal, né? Que seguia o Rastovik. O Fitzgerald sai vivo e o Rastovik morre nessa aventura, né? Valeria outras faixas, mas enfim, não tinha escrito e tal, não era a ideia, eu lancei o EP. E aquele EP condensou toda a história antiga, das aventuras mais antigas, em 5 faixas. Uma delas que é sobre o grupo mais novo, né, que aí sim, o pessoal da lojinha, que é todos os meus amigos hoje. Antes era só o Plínio e o Elcio que jogavam, aí toda essa galera estão naquela faixa do Orb of Absorption. Que Dormamir é um dos vilões principais, então tem o Rastovik, que é um vilão humano principal, aí tem o Dormamir, que é um demônio, né, um diabo. Em terceira edição seria chamado de diabo. Ele é tipo um arquidiabo, o príncipe, né, lord, enfim. E aí nesse plano aí, tem um plano lá. Esse plano junta vários cenários e enfim. Toda a minha campanha é baseada em multiverso, né? Desde que da primeira lida em Marvel, no gibi, na década de 90, na quinta série, lá para aquelas bandas. Terra não sei o que, na DC também, né?
Crise das Infinitas Terras, desde aquela ideia, daquelas lidas, a ideia de multiverso ficou bastante firme, né, nos meus cenários. E aí, assim, o direito autoral esquece, né? Como é que você vai lidar com o multiverso com o direito autoral? A Marvel tem o próprio universo lá e dane-se, mas eu lido com tudo, né? Todos os universos. Seria mais um negócio da Palladium Books ali do Rifts, só que eu não lembro nem se o cara do Rifts cita nomes sem tomar processo, eu não lembro. Mas enfim, eu lancei esse EPzinho do Mystic Realms, ficou muito bom. E aí eu, pô, eu entrei em hiperfoco, né? Não, agora vai. E é um nenê dormindo, eu com o celular. Ia trabalhar, tipo, botar um negócio pra processar. No PC do lado, né? Eu trabalho com Note e meu PC do lado. E aí saiu o playlist Dark Realms, que seria o meu segundo cenário secundário. Dark Realms sempre foi um cenário que eu tinha ideia de ter uma temática mais dark, né? Que Dark Realms, tipo, os heróis perdem bastante aqui. Tipo, os reinos são dominados por vilões. E aí depois eu desenvolvi o Reino das Sombras mesmo, né? Os antigos humanos e outras raças que na Guerra dos Deuses foram parar lá, eles formaram reinos também perigosos. Mas ele também sempre foi uma coxa de retalho. Ali eu sempre coloquei que é um plano em nexo de probabilidades, nexo de realidades. Então, tudo cai lá, né? E ele acaba virando uma coxa de retalhos. E também ele era o cenário que, tipo, faltou muito player. Ah, não tem aventura, tal. Então vamos de Dark Realms. E aí, cara, as aventuras são malucas. São mais malucas que isso, porque Mystic também tá muita aventura maluca, mas enfim. É só ver, né? Aquela aventura, a faixa que tem um trenzinho no plano astral. Aquilo lá, o suco da maluquice, né? Que o pessoal foi resgatar um demônio híbrido pro colecionador. E o colecionador claramente é o colecionador da Marvel, tá? Ele viaja entre os planos, tal. No fim, o Nevark vai com ele. E o Nevark era frustrado por um outro cara que tá na outra faixa também, a da Arena Central, né? Slash, o Hobgoblin. Que o Plínio praticou bullying com o personagem dele, que é um Hobgoblin. Praticou bullying com o personagem do Vinícius, mas não lembro quem. Enfim, fez eles beber mijo do Slash, bizarro, né? Mas o Nevark, assim, você nota quando o pessoal faz uns personagens que eles não se empolgam e tal. O Vinícius tinha muito isso, ele mesmo fala, o Hal me ensinou muita coisa, o Hal é que tá na Orb of Absorption, né? Porque era um Halfling com, acho que o maior atributo era uma destreza 12 ou 13. E ele, assim, ele sobreviveu muito e tal. Né? E o Vinícius antes tinha uma mania de querer descartar os personagens com atributo baixo. O Tadeu também fazia isso, né? Bolava uns nomes ridículos, uma história ridícula e se matava rapidinho, assim, jogando na batalha. E aí, enfim, saiu essa playlist do Dark Realms e ela ainda saiu muito boa, cara. E eu subi uns baixos, assim. Eu acho que eu subi um baixo na Tale of Rhaegal, que o Sander até perguntou como é que ficou a pronúncia da IA com Rhaegal. E eu não respondi no monte de coisa que eu estava escrevendo, mas ele errou, né, a pronúncia do Rhaegal. E assim, aquele é o conto mais legal do meu livro, né, o quarto conto. Os 3 primeiros eu tinha lançado no blog, eu falei, vou lançar um livro de contos, mas tá com muito pouco, eu quero escrever um quarto conto. E foi o conto mais longo, ele é maior que os 3 juntos. É um dos que eu mais gostei e, assim, ele é mais colado nas regras de AD&D. Quem lê e conhece segunda edição, pode até ficar irritado. Como eu disse, eu não ligo isso pra plot, pra escrever, eu escrevo do jeito que eu quiser. E com certeza tem gente que vai falar, nossa, mas a mecânica aqui não serve pra narrativa, eu quero que se dane. Mas enfim, eu gostei bastante desse conto. E aí essa faixa eu achei que ficou melhor também, do Dark Realms. Porque ele enfiou uma voz de Blind Guardian do Hansi Kirsch lá. E o meu baixo, ele trabalhou bem em cima do meu baixo, que eu achei que ficou absurdo. E aí, finalmente, depois de lançar o Dark Realms, eu falei, não, tem que lançar a parte 2 de Mystic Realms. E aí não saiu um EP, né? Saiu um álbum maior que Nightfall, do Blind Guardian. Só teria paciência para ouvir eu mesmo
quem quisesse acompanhar toda a história e tal, né? Porque praticamente narra todo o resto, principalmente as histórias mais novas, né? Então são uns 20 anos de história, né? Uns 20 anos de história que eu tô contando. Eu contratei meu próprio Avantage, montei meu próprio Avantage, eu um baixista ridículo, só que era sem IA, cara, é lógico que nunca ia acontecer nada parecido com isso, mas foi como se eu fosse o Tobias Sammet, só que eu sou ridículo. Ó, vamos montar uma Avantage, vem aí Hansi, vem aí o cara do Ice de Earth, vamos montar aí uma Avantage e vocês deixam eu fazer uma palhinha, tá? Eu sou o dono da Avantage, eu vou tocar em umas 3 só, tá bom? E foi isso que aconteceu. No fim saiu o meu Avantage de Mystic Realms. O Vinícius que falou que não gosta de música de A e tal, ele falou brincando lá como fazer do meu personagem de Birthright, eu quero a Enya e Nightwish, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, Enya não sai, mas Nightwish sai. Aí eu mandei pra ele, ele ficou Carvalho, ele escreveu, porque a IA aproxima muito, né, cara? Aproxima muito das bandas. E aí eu subi também de Birthright, o Tadeu também falou brincando, né, que eu falei, olha só, o Durin tá aí, né? É um personagem dele que ele jogou uma aventura na luta contra o Tarrasque de Dark Realms. E ele falou, não, tem que fazer a do Anão de Olho Vermelho. Eu falei, do Morris, tá bom. Eu fui e fiz a do Morris. E assim, como o Morris terminou como NPC, que os caras não respondiam mais o play by mail, e ele acabou morrendo, sendo derrotado no fim de um dos e-mails que eu mandei, que ninguém ia responder mesmo ali, e aí eu usei de NPC, a história dele ficou melhor ainda com ele morrendo e tal. E aí ficou muito boa do Morris também, eu achei, né? O Tadeu não respondeu, não falou nada. E, e aí, acho que falta só a faixa que eu falei, que eu gravei um baixo pro álbum do Plínio. E aí na empolgação eu gravei um outro, que acabou sendo a faixa final de Mystic Realms, né? A faixa em que Overdrive vira um gol, né? Eles resgatam as tabuletas, que era uma missão muito impossível, né? No meio da cidade de Drow, na cidade dos Elfos Negros, os caras resgatar as duas tabuletas exigia um planejamento e uma ajuda divina que eles tiveram, né? O Vini e o, e o PH jogaram com celestiais a serviço do Lemirne, né? A divindade dos inícios. Tem até uma faixa onde o Overdrive acha o martelo do Lemirne, é aquilo que abre caminho para o Lemirne voltar, né? Era uma divindade morta, banida. E aí o Lemirne retribui. Tanto que, assim, o Overdrive não vai ficar como gol por muito tempo, ou vai, né? Histórias não contadas. Mas o, o Lemirne e com certeza o Noterran não vai deixar o parça dele, por mais que o Noterran seja odiado por ser altivo, irritante, não vai deixar o parça dele como gol perdido nos planos, eles vão atrás. Então tem muita aventura. Claro que provavelmente eu vou mestrar no dia de São Nunca. Mas era isso, eu queria falar por que tem esse monte de vídeo de música de A. Como eu disse, eu gravei uns baixos, né, para o álbum do Plínio que saiu agora. Ficou da hora a última faixa do álbum do CD do Plínio, com o baixo, que ele deu um ganho, botou uma distorção, achei muito bacana, que ele fez, se matou para o Suno reconhecer o baixo. Mas é a segunda linha de baixo. A primeira que eu gravei, eu queria fazer uma coisa que eu quase não faço, usar o dedinho, mindinho no baixo, que é treta, velho. Eu sou muito ruim, cara. Dói pra caramba. Eu gravei aquela linha, só que eu me empolguei e falei, pô, eu vou gravar uma agora pro Mystic. Vai ser uma que evoca perigo e tal. Tanto que subi com o nome Danger ou alguma coisa. E foi essa, o Plínio acabou usando essa, porque o Leon não saiu no fundo e eu acho que ele, não sei, ele gostou mais. Ele acabou usando essa e não usou a outra. E eu acabei esquecendo de usar a outra. Por isso que eu tô fazendo essa última, eu vou subir aí. E aí eu me aposento do Suno, que eu não sou músico e acho que eu extraí tudo que eu tinha que extrair do Suno. Como eu disse, eu contei uns 20 anos de história de RPG nesse álbum. Tô até pensando em fazer igual o Plínio, eu tinha pesquisado isso antes, gravar um CD, gravar um vinil, guardar. E eu acho que essa é a tendência, cara. O camponês digital revoltado e tal. Eu entendo a revolta, né?
A IA chegou tomando, a gente esperava, a classe média, né, como sempre, esperava que os robôs tal iam tomar os serviços braçais antes, né? Foi o contrário. Embora a China já esteja deixando tudo igual, vai tomar de todo mundo ao mesmo tempo. Mas enfim, é aquilo lá, viva o hoje, né, cara? Não adianta você pirar o cabeção. Assim, eu sou comunista, né? Eu já pirei o cabeção muito já na juventude, sendo comunista. Não adianta pirar o cabeção. Se você analisar Marx profundamente, não é sobre pirar o cabeção. Não tem nada a ver com pirar o cabeção. Tem a ver com, olha, próximo passo de evolução das nossas sociedades, né? Trocar o modo de produção, porque vai trocar, vai para alguma coisa. Né? A mudança é constante na realidade. O próximo passo é sobre organizar a classe trabalhadora. Está na mão de vocês. Né? Se alguém pode trocar esse modo de produção, são vocês. E hoje é mais claro do que nunca, embora as derrotas da classe trabalhadora, né? Com o Uber e toda essa palhaçada, botem um ponto de interrogação gigante sobre a capacidade da classe trabalhadora, tá na nossa cara. E não tem a ver com ódio, com virar o camponês digital, negar a IA, falar que é horrível, e só porque não adianta fazer todo chororô, não adianta nada. Então minha dica é viva o hoje, né, cara? Viva o hoje e no que for possível de organizar, se você tem força mental para isso e tal, o caminho é organizar a classe trabalhadora. Não tem outro. Ficar chorando, choro e ranger dos dentes, o lugar é em Gerena, né? Não adianta ficar chorando e ranger dos dentes aqui, não. Enfim, era isso.